falar de economia, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o novo presidente do Fed pode fazer o país crescer 15%. Eu amo esse cara, porque você vai falar as coisas, ele já começa a rir antes de trazer. Porque os dados que o Donald Trump traz parecem inacreditáveis, ou são mesmo, Alan Gani? Olha só, crescer 15%... É muita coisa, né, Gani? Nossa Senhora, os Estados Unidos crescem numa média entre 2,5% e 3%. Num momento muito bom da economia. Foi quando? Olha só, cresceu quanto? No pós-guerra, pegando um trimestre específico, chegou a 15%, mas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ou na pandemia... Tava tudo um caco. Ou na pandemia, que tudo foi para baixo, tudo deprimiu, e aí você tinha uma base bem menor, e aí você simplesmente recompôs e foi, né, e cresceu ali 15%. Não tem como a economia norte-americana, num trimestre, crescer a 15%. Mas o Trump, ele joga para a plateia, ele gosta de exagerar os números, vai crescer 15%, vou atrair $1 trilhão de investimentos, esse tipo de coisa que não se sustenta, evidentemente, aos fatos, Evandro, mas agita a militância. A militância começa a racionalizar, fala, não, é possível sim crescer 15%. Veja, crescimento de 15%... As pessoas gostam de viver de esperança também, exatamente. Né? É difícil pisar na realidade, né? A realidade é dura. Ela é. Pois é, Evandro. Assim, um crescimento de 15% seria possível num país africano que tem muito o que fazer. Então, imagina um país lá que não tem escola, que não tem estrada, que não tem hospital, você precisa construir muita coisa. Aí sim, você tem um crescimento de 15%. Não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem mais um crescimento em capital físico, é um crescimento em produtividade, inovação. Por isso que cresce próximo de 2,5%, às vezes 2,8%. Está muito longe disso. E um crescimento desse é tão surreal que... evidentemente que, se isso fosse possível, traria uma inflação absurda nos Estados Unidos, né? Então, assim, é um discurso simplesmente sem pé nem cabeça. Agora, Gani, vamos tirar o nosso foco dos 15% e vamos jogar para essa parte aqui, ó. Novo presidente do Fed pode impulsionar o crescimento. De que maneira que um presidente de um banco central, norte-americano de qualquer país, poderia impulsionar um crescimento desse tamanho? Por que o protagonismo em cima dessa figura, o presidente do Fed? Porque ele está na expectativa de que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos reduza a taxa de juros. Mas vamos lá, né? Tem algumas ressalvas. Primeiro, a decisão não depende dele. Todo mundo acha que o presidente do Banco Central, aqui no Brasil também, é um super poderoso. Que vai pegar o seu martelo e fazer, taxa básica de juros, 12%. Na canetada. E não é assim, é um colegiado, né? É um comitê que acaba votando e decidindo para onde vai a taxa de juros. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não necessariamente ele vai votar pela redução da taxa de juros. Tanto é que o mercado financeiro reagiu mal, entendendo que ele poderia aumentar a taxa de juros. Sabe por quê, Evandro? Porque esse discurso que ele fez, já é o momento de reduzir a taxa de juros, coincidiu com o momento que o Trump estava escolhendo o novo presidente do Fed. Estratégia. Exatamente. Mas, historicamente, se você puxar a capivara dele, ele é um crítico dessa expansão monetária, de colocar muito dinheiro em circulação e reduzir a taxa de juros, que o Fed fez nos últimos anos. Ou seja, como é que o mercado leu? Que, na verdade, ele é um ortodoxo, ou seja, ele não vai reduzir a taxa de juros por qualquer pressão, muito pelo contrário. E aí, essa frase também do Trump não se sustenta. Por quê? Porque, primeiro, né, resumindo, isso depende de um comitê, não só do novo presidente, do Kevin Warsh, e segundo, o Kevin Warsh tem uma visão mais pró-juros do que corte de juros. É aquela situação, né? Que é igual acontece com os políticos. Em vez de você avaliar o discurso, avalie as ações. O discurso é esse, mas o que essa pessoa fez ao longo de sua trajetória? Perfeito. É isso que vai traçar quais são os rumos que provavelmente ela continuaria assumindo. E, Alan Gani, as falas de Donald Trump são sempre bastante exageradas em torno de números e etc. A própria base dele concorda com isso?
ou existe uma parte dentro do Partido Republicano que já está com um pouco de azia já da quantidade de crises que aparecem por conta das falas do Donald Trump? A base dele está bem dividida, então uma parte da base já desembarcou, já falou, opa, peraí, isso daí eu não votei para isso, né? Um presidente que, por exemplo, fez durante a campanha um discurso de se voltar para os problemas norte-americanos e não se meter em conflitos geopolíticos e faz exatamente o contrário. Então, esta base já desembarcou, né? Agora, fica sempre uma outra base que é o que você falou, né? Que é tomada pela emoção. E aí qualquer absurdo que o Trump fala dá um jeito de você racionalizar. Não, veja, $1 trilhão é possível porque o premier lá do Japão prometeu, então vai se concretizar. Não, a tarifa protecionista, o Trump está jogando o xadrez 5D, ou o gamão cósmico, né? O ouro invertido. Então ele está jogando para melhorar a dívida dos Estados Unidos, para trazer investimentos, vai reindustrializar a indústria. Só que tudo isso não se sustenta aos fatos. Então, a política tarifária foi um tiro no pé. Até hoje a gente não viu o resultado disso, muito pelo contrário. Mas quem torce sempre se apega a uma narrativa. Gani, eu quero dizer que no nosso Jornal da Manhã você tem autonomia. Muito obrigado. Eu sou independente. Você é o nosso Banco Gani, BG, em vez de ser o nosso BC. Obrigado. Valeu. Um abraço.